A paz do Senhor. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei que hora você vai encontrar esse vídeo da gente por aí no YouTube, né? E você que já espera por ele todos os dias, né? A paz. E você que nunca se inscreveu, se inscreva. Você que já é inscrito, continue deixando o like pra gente, escrevendo alguma coisa aí, né? E também compartilhando, se essa for sua vontade, né? Mas eu digo a você que se você compartilhar os nossos vídeos com o máximo de pessoa que vocês puderem, que você quiser aí, saiba que Deus, ele se agrada. Sabe por quê? Porque a gente vem aqui para fazer uma oração, para clamar a Deus pela sua vida, pela sua saúde, sua família, pelos livramentos. Para falar em livramento, era para eu ter dito, eu esqueci, o filho da irmã Marta Rocha, chama Lucas Rocha, e ele sofreu ali um acidente, quer dizer, com o carro, com ele nada. Glória a Deus. E a gente tem que sempre pedir a Deus que ele continue abençoando as mãos ali do volante dos nossos filhos, dos nossos netos, do marido, daqueles que tem carro que dirige, né? Porque quem está na rua dirigindo tem que dirigir por ele e pelos outros, porque muitas vezes você não espera. E é bem numa hora dessa que não espera que acontece uma coisa. Mas Deus, eu creio assim, meu povo, através das orações, Deus, ele tem dado muito livramento. Aleluia, Jesus. E eu creio dessa maneira, que assim como ele está, sabe, ele não dorme, ele é fiel na minha vida, na sua. Ele é merecedor que a gente faça uma oração uns pelos outros, Aleluia, que a gente clame a Deus uns pelos outros. Não é verdade? E é por isso que eu estou aqui e peço a você que compartilhe o nosso vídeo, porque é do agrado de Deus que a pessoa vá e pregue o Evangelho, fale do amor de Deus, da palavra de Deus, né, dos milagres que Ele continua fazendo, da multiplicação do nosso alimento, porque tem tudo isso. E eu quero ler um pouco sobre isso hoje, né, sobre essa parte. Então eu convido você para mais um vídeo, para mais uma oração. Vamos cantar junto comigo. A Ivoneide não vai cantar porque, por causa do problema dela ali da pneumonia, ela ainda está um pouco cansada. Mas tudo passa, daqui a pouco passa. E ela está bem, ela está aí medicada, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, estamos aqui para fazer essa oração. Hoje é dia 2, sexta-feira, 2 de maio, né? Tá diminuindo aí, já logo chega o dia de eu completar 63 anos. Glória a Deus, mais uma vez. Para a glória de Deus, dia 23, né, desse Jesus. mês. E é isso aí. Eu peço a Deus nessa hora, meu Pai celestial, Gratidão. ó Deus bendito. Aqui estou, sua filha, meu Pai, humilde, muitas vezes fraca, mas o Senhor é quem nos fortalece, nos encoraja. Aleluia. Senhor, recebe a nossa petição, o nosso clamor, que a gente clama uns pelos outros. Pai celestial, escuta a nossa adoração, o nosso cântico. Senhor, que eu diminua cada dia, o Senhor cresça em minha vida, em nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Sabe, meu Deus, eu sei que o Senhor se encontra Aleluia. em cada culto, em cada lar que é clamado, que é invocado o seu nome. Eu creio que o Senhor se encontra. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E eu te peço hoje, Pai,
esteja conosco em mais essa oração. Louvado seja Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas será seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece. Com o teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos cantar um louvor. A graça de Deus, 205. Eu abri aqui já, né? E vamos cantar ele. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. A graça de Deus tem que nos bastar. Aleluia. A confiança, a fé que temos em Deus tem que bastar em nossas vidas. Não duvide, sabe? Não cochie em dois pensamentos. Confia no Senhor, sabe? Inteiramente, de corpo, alma e coração. Confia e diga sempre, verdadeiramente, Senhor, a tua graça me basta. Aleluia. Eu confio totalmente em ti. Porque assim como Deus tem cuidado com zelo e com todo o amor da minha vida, das nossas vidas, Aleluia. assim Ele fará com vocês também. Glória a Deus. 205. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, Aleluia, Jesus. ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa teu coração. Graça,
graça. A mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, glória a Deus. Graça, a graça eu achei em Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia, Jesus. 303. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Aleluia, Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Olha, eu quero dizer algo para vocês. Existe um momento em que o ser humano, ele tem toda a certeza que tudo que ele fez, que tudo que ele trabalhou, que ele economizou, que ele juntou a casa, o carro, o dinheiro no banco, aleluia, tudo que ele teve, que ele fez, não tem mais valor quando você está para perder a vida. Aleluia, Jesus. Quando está na hora de você ir embora. Ou que você pensa que está indo. Você não quer mais saber de nada. De nada. Nada daquilo tem mais valor. Portanto, viva sempre juntando os tesouros que vão ser úteis a você no céu. Porque não estou dizendo a você para você gastar o que tem, nem para jogar fora, nem para doar. Pelo amor de Deus, me entenda. Eu só quero que você saiba Principal, né? que essas coisas são importantes aqui, mas que na hora que você vai embora, na hora que você adoece, que você vê que não tem mais chance, nada disso tem mais valor para você. Tudo que você quer é Jesus. Tudo que você quer é a salvação. Glória E você esquece tudo aquilo. Sabe, parece que nada tem mais valor. Nada. Eu estou dizendo porque eu passei isso a semana passada. Sem exagero. Eu passei pelo vale. A Ivoneide é minha testemunha, além de Deus. Passa um filme na nossa cabeça. Né? Certo? E naquela hora que eu estava ali, que aquela médica foi bem rígida comigo, e bem me clara, mostrou, bem clara, me mostrou que a minha situação não era melhor, não era boa. Não me interessou mais nada. Eu só dizia comigo, Senhor, eu sei que está próximo, que eu não estou nada bem. Me aguarde, Senhor. Segura na minha mão. Me espera aí do outro lado.
sabe? Porque é tudo isso que me interessa. Muitas vezes a gente se apega a tanta bobagem, a tanta coisa, a tanto status, a tanta, né? Mas nada disso tem valor. Nada disso tem valor a hora que você vai embora. A hora que você sabe que você tá ali naquela situação e tudo aquilo que você tinha, você troca, você doa. Você não quer mais saber. Você troca pela sua vida, pela sua salvação. Tá bom? Vamos continuar lendo. Gênesis 36 hoje. Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Ele não foi atrás ali como Jacó, né, o irmão dele, para outro lugar. Ele pegou as mulheres dali, né? Ada, filha de Elon, Eteu. O Olibama, filha de Ana, filho de Zebeão, Eveu. E Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú Elifaz, e Bazemate teve Reuel. E Olibama teve a Jeús e Jalão e Cora. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todas as almas de sua casa, seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda dele era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú e Edom. Essas, pois, são as gerações de Esaú, pai do Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zelon, Gaetã e Kenaz. E Tina era a concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reu, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, filha de Ana, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Esses são os filhos dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temá, o príncipe Omar e o príncipe Zefô e o príncipe Kenaz. O príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Esses são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reu, filho de Esaú. O filho Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reu na terra de Edom. Estes são os filhos de Bezamate, a mulher de Esaú. E estes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú. O príncipe Jeus, o príncipe Jalão e o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Ana, mulher de Esaú.
Estes são os filhos de Esaú, e estes são os príncipes, ele é Edom. Estes são os filhos de Sei, Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Zobal, Zibeão e Ana. Disson, Essé e Dissan. Estes são, aleluia, glória a Deus. Príncipes dos Oreus, filhos de Sei, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori, Omã, e irmã de Lotã era Tina. Estes são os filhos de Sobal, Avã, Manaate, Ebal, Zefum e Onã. E esses são os filhos de Zibeão, Aia e Ana. Estes é o Ana que achou os caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Ana, Disson e Olibama, a filha de Ana. E estes são os filhos de Disson, Edã, Esbã, Itran e Querã. Estes são os filhos de Essé, Bilã, Zaavan e Acã. Estes são os filhos de Dissan, Uzê e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Anã, o príncipe Disson e o príncipe Essé, o príncipe Dissan. Estes são os príncipes dos Oreu, segundo os seus príncipes da terra. Príncipes da terra de Sei. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinassem rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belã, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobate, filho de Zera, e de Bozarra, reinou em seu lugar. E morreu Jobate e Ussão na terra dos Temanitas. Reinou em lugar. E morreu Ussão, e em lugar reinou Abade, filho de Abade, e que feriu Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Haddad e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samlá e Saul de Rebote no rio reinou em seu lugar. E morreu Saul. E Baate-Anã, filho de Aquibó, reinou em seu lugar. E morreu Baanã, filho de Aquibó, e Adá reinou em seu lugar. O nome da cidade foi Paú. E o nome da sua mulher foi Metabel, filha de Matreide, filha de Mezabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares. Pelos seus nomes, o príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Olibama, e o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temá, o príncipe Mibezá, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra, da sua possessão. Estes é Esaú, pai de Edom. Só até aqui, né? Amanhã a gente vai ler o 37. A glória de Deus. Se eu disser para você, eu entendi tudo, não entendi, não. Aqui eu não entendi, aqui tá falando de príncipe, dos nomes e de tudo mais. Mas nós temos que ler. Aleluia, Jesus. Nós temos que ler.
Nós não vamos ler toda a Bíblia, vamos, em nome de Jesus. Eu quero ler, para nossa edificação hoje, a segunda multiplicação dos peixes. E mesmo que esse vídeo fique um pouquinho maiorzinho, assista. Assista, porque aqui eu quero dar um testemunho de fé, né? Para nós, tá bom? A segunda multiplicação dos pães e peixes em Marcos 8. Naquele dia, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão. Jesus tem compaixão até hoje, viu? Ele tem compaixão até hoje. Porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e tendo dado graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-se diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos. E tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante, e comeram, e saciaram-se. Glória a Deus. E dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos, o que sobrou. E os que comeram era quase 4.000. Aleluia, Jesus. E despediu. Glória a Deus. Então, do que você tem medo? Você não vai passar fome. Aleluia, Jesus. Você não vai. Glória a Deus. Não vai te faltar nada. Não vai faltar na sua mesa. Não vai faltar no seu celeiro. Não vai faltar na casa do teu filho, dos seus netos, Aleluia, da tua descendência. Glória a Deus. Se assim você for fiel. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Aleluia. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Não tenha medo. Mesmo que você alimente alguém, que você abençoe alguém, não tenha medo, pois não vai lhe faltar nada. Eu vou contar aqui, rapidinho. Um dia de Natal, eu não me lembro se era de Natal ou de Ano Novo. Meu marido, só ele trabalhava, o Jorge. E a gente morava num barracão que em outro bairro. O barraco parecia mais uma assombração. Mas ele tinha tanta paz lá dentro e não nos faltava nada. E eu tinha parado de trabalhar por motivo de saúde. Essa minha coluna tinha dado ali um problema sério. E eu fiquei ali quase mais de mês andando, segurando nas paredes. E eu melhorei e chegou ali o final do ano. Gente, eu não me lembro, mas parece que era no dia 31. Eu tinha meu primo com a namorada, eu tinha minha irmã com os filhos e parece que tinha a minha nora, que Deus já levou, a mãe de Tamires, meu neto, que foi a primeira mulher do Ricardo, e eu acho que uma irmã dela também ali com os filhos. Deixa eu só contar aqui para vocês. E aí eu pensei, meu Deus, esse povo vão comer comigo, porque eu sempre tive uma coisa comigo. Se eu fizer almoço, se eu fizer uma panela de comida, eu não me importo. Nunca me importei. Deus conhece meu coração.
Não é porque eu tenho um canal e eu gravo vídeo para vocês, não. Quem não fez essa missa sempre foi assim. Naquela época, eu nem sonhava que um dia eu ia ter nem celular, quanto mais. E aí eu pedi para Jorge, eu disse, bom, meu Deus, o que é que eu faço? E Deus me deu ali uma luz. Eu pedi para ele comprar um pouco de peixe. Sabe? Eu não lembro se 1 quilo e pouco. Compramos umas batatas. E eu fiz uma moqueca com aquele peixe e aquelas batatas. Se eu não me engano, o peixe era o mais em conta, que é a pescadinha que eu tanto gosto. Filé de pescada. E eu fiz uma panela. Era a panela que eu vendia, que eu fazia cocada para vender. A panela maior que eu tinha em casa. Glória a Deus. E eu fiz aquela panela, eu digo a vocês que era mais ou menos uma meia panela, sabe? Mas, menino, quando aprontou as batatas e tudo, parece que ela... Diminui, né? Não, ela subiu. Ah, tá. E ali eu só via todo mundo, minha família toda. E eu fiz arroz. E eu fiz salada, aquele pouquinho que deu pra gente fazer. Todo mundo comeu. Glória a Deus. E sobrou comida para comer outra hora. Oh, Jesus. E eu olhei aquela panela e olhei aquele tanto de gente. Ainda apareceu um amigo do meu primo, que era amigo da gente lá também, ele apareceu. Tinha um apelido de Piauí. E ele apareceu lá também. Oh, aleluia. Se satisfez também. Glória a Deus. Não tenha medo não, minha irmã. Eu vi a multiplicação de Jesus aquele dia. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus disse, olha minha filha, vai dar para todo mundo vai comer. Não tenha medo de oferecer um almoço para alguém, um jantar para alguém. Não esconda sua panela porque chegou alguém. Aleluia, Jesus. Às vezes eu vejo um vídeo assim, tocou a campainha e o povo se esconde a panela. Nunca, meu Deus, jamais eu farei isso. Ainda que seja a única comida que eu tenha, eu jamais farei isso. Aleluia, Jesus. Sabe? Glória Aleluia. a Deus. Louvado seja Deus. E Ele tem feito em minha vida. Ele tem feito em minha vida. Jesus tem multiplicado todos os dias. Aleluia, Jesus. E Glória a muitas Deus. vezes eu penso, poxa, eu não vou conseguir pagar a conta esse mês, eu não recebi, eu não tenho isso, não tenho aquilo. A gente é falho, né? E quando eu vejo, deu certo. Glória a Deus. Aleluia. Sabe? Deus, Ele cria situações. Aleluia. Ele cria situações e quando você vê, você diz, olha, por isso que eu passei por isso porque era para acontecer essa bênção ou isso tal, assim. Aleluia, Jesus. Portanto, confia no Senhor, Glória a Deus. entrega a tua vida a Deus. Abençoarei este lugar, com fartura os seus pobres suprirei de pão. Salmo 132, 15. Só até aqui, né? Aleluia, Senhor. Deus bendito e de poder e glória, meu Pai celestial. Eu clamo nesta hora, Senhor, abençoa a mesa do teu filho. Oh, aleluia. Abençoa, Jesus, o financeiro dele. Guarda uma da história, Jesus. Abençoa, Jesus, ali a geladeira, o armário. Opera um milagre, Senhor. Eu repreendo o devorador deste lar. Caia por terra todo devorador. Multiplica o Espírito pão, de Senhor, enfermidade, Jesus. para ele e para quem chegar. Na casa dele, na minha, na nossa. Aleluia, Jesus. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Deus bendito, eu repreendo toda enfermidade hoje. Visita, meu Deus, o irmão Antônio, que é o esposo da irmã Marta Rocha, Aleluia, Jesus. que sofre. Ele, por causa dos venenos da onde ele trabalhava, ele estragou ali o pulmão dele, ficou com problemas sérios no pulmão, nas vias respiratórias. Visita teu filho agora, Aleluia, curando a asma, a bronquite, a rouquidão, a falta de ar. Não só ele, mas todos. Aleluia, Senhor, obrigado por todo cuidado, por todo Glória a carinho. Deus, gratidão, Pai. Cai por terra toda enfermidade, Aleluia. toda Senhor. contenda e confusão nos lares, em Glória a nome de Deus. Jesus. Pai celestial, abençoa os teus filhos que sofrem a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico.
Aleluia, O Senhor. Senhor tem o poder para mudar a nossa história, curar, nos libertar de todo mal. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa vizinhança, Oh, Pai, curando e liberta e libertando salva, Jesus. a nossa Glória igreja. a Deus. Continua operando milagres, Aleluia, dando Senhor. sabedoria a teu filho, pastor Ronaldo, e Glória todos a os Deus. irmãos. Abençoa minha filha, meu genro, os filhos e as noras, meus netos, bisnetos, minha mãe, toda a minha parentela. Aleluia, Jesus. A vida da Ivoneide Amém, continua Jesus. trabalhando ali no pulmão dela, Eu limpando. creio, Pai. Eu creio que ela já está curada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Continua abençoando a minha vida, Senhor, a minha saúde. Abençoa o Jorge. Sei que o Senhor tem segurado na mão dele Glória a durante esses quase 11 anos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo em nossas vidas. Eu abençoo a sua vida, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, Aleluia. os abençoadores, Oh, Jesus. aqueles que ouvem Abençoa, Pai, a tua voz todas e as abençoa nossas vidas áreas. Glória a Deus. de algumas maneiras. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.